vilipendiada, e ela mal conseguiu, né, se estruturar. A reestruturação produtiva de 1970, Fordismo para o Toyotismo, não vou entrar nessas discussões, mas isso mudou completamente a racionalidade, né, do trabalho, a sociabilidade, as relações, né, e a mundialização e a financiarização do capital, né. Então, a professora Rosa Marques, que é uma professora, uma economista lá da PUC, ela diz: não existe canto do planeta hoje, né, que o capitalismo não tenha chegado, né? E isso é uma questão muito séria, tá? E como se não bastasse, né, ele está em nível planetário, né, a financiarização do capital, ela traz outros elementos, né? Ela traz uma retirada drástica, né, da produção, tá certo? E coloca a rentabilidade em fundos, em ações e assim por diante, né? Isso causa uma mudança qualitativa no mundo do trabalho também, tá? Bom, então nós temos na nova racionalidade capitalista. Gente, estou passando rápido porque com certeza eu vou extrapolar o tempo. Então, o encolhimento do setor industrial, a ampliação do setor de serviços, onde nós estamos como assistentes sociais, né? A explosão do desemprego estrutural, a precarização e a deterioração dos salários, né, e da qualidade das condições de trabalho, estimulando as discriminações de gênero, raça, geração, raça e etnia, né? E aí eu diria da população LGBTQI, com certeza, né? E que também é uma outra temática que a gente tem que analisar radicalmente, porque, por exemplo, quem são os trabalhadores e trabalhadoras dos telemarketings? Quem são os trabalhadores e trabalhadoras que ficam mais escondidos e escondidas, né, nos lugares mais degradantes, né? A população LGBTQI, com certeza, está lá também, né? Também é um outro aspecto que a gente tem que observar, né? E as novas relações entre trabalho, capital e Estado, né, desmanchando políticas protetivas do trabalho e as políticas sociais. Isso aqui não é novidade, a gente já sabe, é o momento que nós estamos vivendo, um momento gravíssimo, né, no Brasil, especialmente, porque a gente mal conseguiu, né, alguns anos de democracia, uma democracia frágil, em bases frágeis, uma democracia incipiente e que nós já estamos, né, na iminência de perdê-la, embora, né, a luta esteja existindo. Nós estamos lutando. Aliás, nós estamos aqui justamente, né, nos posicionando. Tá? Bom, isso aprofunda as desigualdades estruturais no Brasil, cujas raízes remontam ao patrimonialismo, a escravatura e o patriarcado. Né? Desmonta o pacto social lá da Constituição Federal de 1988, né, que sustentou a luta pela democracia no país, e promove o desmanche das políticas protetivas do trabalho e das políticas sociais, como eu disse. Então, reforma trabalhista, reforma previdenciária, a PEC do fim do mundo, enfim, né? Hoje eu nem sei se a gente consegue listar, porque cada dia, né, acontece uma situação diferente na destruição dos nossos direitos, tá? Bom, a nova morfologia do trabalho, então. Então, só para dizer para vocês, né? Eu faço parte de um núcleo de pesquisa lá da PUC, né, e também do núcleo aliás, do grupo de pesquisa de saúde mental e direitos humanos, saúde mental relacionada ao trabalho e direitos humanos, lá do SEDES, e também do núcleo de pesquisa trabalho e profissão da PUC de São Paulo. Né? E a gente lançou esse livro, A Nova Morfologia do Trabalho no Serviço Social. Né? Então, a gente trabalha muito com a perspectiva do professor Ricardo Antunes, emprestamos, inclusive, essa nomenclatura, né, do Ricardo, e assim, a gente entende que existe uma nova forma do trabalho, uma nova forma de ser do trabalho, a partir desses elementos que eu pontuei, né, que vigoram hoje no século XXI, tá certo? Ele fala da nova morfologia da classe trabalhadora ou da classe que vive do trabalho. Vocês conhecem essa expressão, né? Que é como a Márcia falou, ela é mais ampla, heterogênea, complexa, fragmentada do que o proletariado industrial do século XIX e do início do século XX. Ou seja, nós precisamos reatualizar essas discussões, né? A gente precisa incorporar, né? Obrigada. Uma série de elementos que vão nos dar, que vão nos mostrar, né,
que a classe trabalhadora, ou a classe que vive do trabalho hoje, ela é fragmentada, ela é totalmente diferente daquele trabalhador que se pensava e de quem muito se escrevia, que era o trabalhador branco, sindicalizado, operário de fábrica, né? Hoje nós somos muitas e muitos, e de lugares, né, muito diferentes, até porque o mundo do trabalho também mudou, né? Então, a gente parte do princípio, aliás, que existe também uma nova morfologia do trabalho no serviço social, né? Então, as questões que eu penso que a gente poderia refletir sobre elas primeiro, como são os novos modos de ser do trabalho de assistentes sociais na era da precarização estrutural do trabalho? A Márcia falou um pouco aqui, né? Ela falou de SAICA, né, que é um serviço socioassistencial, né? Que consequências trazem a vida e a saúde de assistentes sociais? Que consequências esse tipo de trabalho que a gente desenvolve, precarizado, né, fragmentado, sem direitos, né, que consequências tem sobre a nossa vida e sobre a nossa saúde, né? Qual é o impacto dessas condições de trabalho, dessa nova morfologia do trabalho, no projeto ético-político profissional do serviço social? Tem impacto ou não tem impacto? Evidentemente que tem, né? Quais são as consequências nos sentidos e nos conteúdos do trabalho e, consequentemente, no atendimento às necessidades e demandas da população, né? Então, quais são as consequências da precarização, da má formação, do racismo estrutural, né? Da falta de acesso que a gente tem, do desmanche dos direitos, das políticas e da gestão de tudo isso? O que isso impacta, né, no serviço social e impacta, né, no atendimento, nos sentidos e no conteúdo do trabalho? Qual é o sentido, a direção ética e política do meu trabalho? E quais são os conteúdos? Ou seja, né, à medida que eu sou uma assistente social, que estou lá num SAICA, por exemplo, e não percebo ou não impeço efetivamente, politicamente, socialmente, em termos de direção social, eticamente, portanto, profissionalmente, não impeço que façam isso com essa menina, né? Isso, vamos dizer, diz muito a respeito da nossa condição de trabalho, da nossa posição no trabalho, tá? Mas eu tenho sempre um cuidado muito grande de não culpabilizar trabalhador e trabalhadora. Esse é um cuidado que eu tenho muito grande, porque é muito fácil, como a Márcia falou, apontar o indivíduo, né? Que ela diz, olha, o racismo não é uma questão individual. O mundo do trabalho não é uma questão só individual. Não é uma questão se eu sou boa, se eu sou má, se eu sou ética, se eu não sou ética, né? Tem muito mais coisas envolvidas nisso. Todas as vezes, né? Porque eu tenho percebido muito isso, que tem uma culpabilização, né, do trabalhador e da trabalhadora, principalmente, por exemplo, nas discussões da política, né, e de muitos formadores e formadoras, companheiras e companheiros nossos, né, e que dizem, não, mas assim, você tem que se responsabilizar. Ok, é evidente que sim. A palavra é corresponsabilização. Né? Não é só responsabilização. A gente não quer responsabilizar as famílias e também a gente não quer responsabilizar trabalhadores e trabalhadoras. Né? Não serei eu, trabalhadora, que vou, né, apontar o dedo, né, nesse sentido, tá, gente? Embora a gente tenha que conhecer quais são as nossas dificuldades e limitações para poder avançar, né? Bom, e aí, né, a professora Raquel Reicheles, a coordenadora desse núcleo que eu faço parte, foi com ela, né, que a gente organizou o livro, né? Ela já tem dito desde 2011, lá em 2013, ela coloca assim: torna-se urgente ampliar as pesquisas para diferentes realidades e espaços socioocupacionais onde trabalham assistentes sociais, mapear as situações concretas de sofrimento, de desgaste físico e mental a que estão acometidos, tornar visíveis e socializar esse conhecimento nos diferentes momentos de encontros da categoria profissional. É justamente o que, né, a gente está fazendo aqui, tá? Então, eu entrei para esse núcleo em 2012, né? E daí, assim, né, a professora Raquel sempre dizia, olha, repetindo o que a professora Marilda Yamamoto fala, no Capital Fetiche, principalmente, que a gente repete, que a gente né, nós somos uma profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho, né? Mas que nós não extraímos daí todas as consequências disso.
O que é que significa efetivamente isso? Então, assim, eu vejo muitas professoras, colegas professoras e professores, repetindo, é como se fosse um mantra. Então, é o mantra de que a gente é profissão, né? É da classe trabalhadora, e é o mantra, por exemplo, do projeto ético-político. Mas quais são os significados disso? Né? A professora Marilda estava dizendo, no meu entendimento, naquele momento, no nosso entendimento ali, a questão do trabalho abstrato, não só do trabalho concreto, aquele que produz, né, para atendimento às necessidades humanas, aquele criativo, aquele trabalho, enfim, que faz, né, transformações, mudanças, mas estava falando do outro aspecto do trabalho, que no capitalismo é o trabalho abstrato, é o trabalho alienado. Sem trabalho alienado não tem capitalismo. Tá certo? Então, a professora Marilda falou, olha, penso eu, tá? Ela não disse isso assim, tá, gente? Como está gravando, professora Marilda, desculpa a interpretação. Mas, enfim, né, o que está sendo colocado é que talvez a gente tenha ficado demais, né, trabalhando demais na perspectiva do trabalho do serviço social como um trabalho concreto que transforma, e precisava mesmo, porque a gente precisava solidificar, né, tornar sólida a profissão. Mas esquecemos de analisar, né, como esse trabalho se realiza nessa condição histórica no capitalismo atual, que é a questão do trabalho alienado, a questão da alienação do trabalho, né? Então, parece que virou, em algum momento, um palavrão, assim, você falar, né, do trabalho alienado. Não é que as pessoas são alienadas, né? Agora, o capitalismo, sem buscar, né, esse processo de estranhamento e alienação do trabalhador, da trabalhadora, ele não sobrevive. Portanto, né, o tempo todo nós trabalhamos com essa contradição. A gente desenvolve um trabalho que pode, sim, atender necessidades humanas, ao mesmo tempo que a gente está sendo, né, oprimidos, oprimidas, né, e cerceados pelo trabalho alienado, pela alienação do trabalho, certo? Então, é essa dupla dimensão, né? E daí, assim, quando a professora Marilda coloca isso, e a gente vem acompanhando, eu pensei, bom, o adoecimento, o sofrimento, né, ele faz parte da alienação e do estranhamento, ele é consequência desse processo de alienação e de estranhamento. Portanto, uma das condições do trabalho alienado, do trabalho no capitalismo, é o sofrimento. Então, eu vou pesquisar isso daí. E foi daí que eu acabei fazendo a pesquisa, a última pesquisa, a pesquisa de pós-doutorado, né, que foi com relação ao desgaste mental. Dizer para vocês que o meu percurso é na saúde do trabalhador e da trabalhadora, é na saúde mental, é na DST-AIDS, enfim, né? Eu me aposentei na prefeitura e eu tenho o meu percurso é na área da saúde, basicamente, né? Então, o que a gente observa? Até uma coisa que eu costumo brincar. O pessoal fala, ah, assistente social se queixa demais, né? Eu falei, bom, então precisa colocar um queixódromo, um queixômetro, para ver quem é que se queixa mais. Por que falam que a gente que se queixa mais? Andaram fazendo pesquisa, né? Eu sempre brinco, né, entre psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais, para dizer que a gente que se queixa mais. E se a gente se queixa, por que a gente está se queixando? Quando ouvirão as queixas? Né? Quando a gente vai fazer a discussão do racismo? O pessoal fala, não é o momento, não é bem assim, não é pelo movimento. Quando? Né? Quer dizer, em que momento a gente vai olhar para isso? Né? Então, na verdade, assim, né, realmente, assistentes sociais se queixam, né? Se colocam, né, sofrem, tem sempre, né, problemas relativos ao mundo do trabalho. Né? Porque nós trabalhamos com as expressões da questão social, ora as bolas. Ninguém quer fazer o que a gente faz, falou? Ninguém quer. Você está numa equipe, né? Quando a coisa aperta mesmo, né? Não vai chamar a psicólogo. Não vão, gente, vão chamar a gente. Em situações das mais diversas, coisas que a gente não tem individualmente ou profissionalmente respostas para dar, porque são respostas mais amplas. Né? Então, assim, nós nos queixamos mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? Ouvir essa queixa. O que as pessoas estão dizendo? Caramba! Né? E eu digo para vocês mais, que acho que esse preconceito que existe muitas vezes até na própria categoria profissional, ou essa concepção, vamos dizer assim, né, também tem uma questão de gênero colocada aí, de gênero feminino. Né? Então, as mulheres se queixam.
como nós somos maioria, né, as assistentes sociais se queixam. Isso é um desabafo, tá, gente? Mas, enfim, acho que é uma coisa importante, tá? Então, são cada vez mais frequentes os relatos de assistentes sociais em várias áreas sobre a relação entre as condições de trabalho e sofrimento, que resulta em licenças, transferências, afastamentos por violência, assédio organizacional, demissões em massa, intensificação do ritmo de trabalho, excesso de responsabilização, desqualificação, desprofissionalização do trabalho, etc. Tá? Então, nós temos assistido, né, isso, a gente indo para os municípios, a gente vê muita coisa acontecendo, né? Por exemplo, assistentes sociais, eu sempre repito isso, porque é uma realidade, é constante. A gente acabou de fazer uma pesquisa que eu vou falar para vocês, onde a gente observou isso. Assistentes sociais limpando os banheiros dos CRAS, limpando os banheiros dos CREAS para poder fazer o atendimento, né? Isso, e, gente, eu não estou mentindo, tá? É verdade isso, né? E não é demérito limpar banheiro, tá, gente? Não é demérito limpar banheiro, por favor. Não é essa a questão. A questão é que existe, né, uma tentativa, né, tem uma polivalência colocada a isso, tem nome, polivalência, flexibilização, precarização, desqualificação, desprofissionalização. Certo? Não estou falando que limpar banheiro... Eu canso de limpar banheiro, cansei de limpar banheiro a minha vida inteira. Não é essa a questão. Tá? A gente está falando de uma profissão, né, que tem um trabalho a cumprir. E, no nosso caso, um projeto, né, a realizar. Tá? Bom, a origem dos estudos de desgaste mental na vertente clínica, crítica. Tá? Então, o desgaste mental, na verdade, ele é um conceito. Ele não é uma doença, tá? Ele não é um diagnóstico, ele é um conceito que integra, né, integrador, originado no campo das investigações marxistas, do desgaste operário, lá no início, que se iniciou nos anos 70, 80, na América Latina. Tá? A vertente dessa discussão é marxista. Quero que isso fique muito explicitado, né? E não é exatamente no campo da saúde, da psicologia. É um campo interdisciplinar, né, que hoje, né, articula profissionais de diversas áreas, né, porque às vezes o pessoal fala, essa história de desgaste mental, é da psicologia. Não, gente, vamos parar com essa coisa, vamos estudar, né, porque não é assim, tá? Bom, esses estudos eles vieram em contraposição ao discurso sanitarista tradicional, né, que agrupa os problemas da população por idade, sexo, geografia, transformando os problemas de trabalhadores em problemas de consumo e condutas, e não do trabalho, né? Então, assim, você está lá, um cara hipertenso, um exemplo, uma pessoa hipertensa, então, mas você está comendo demais, né? Um homem, por exemplo, de 40 anos, você come demais, você está gordo, você está fora do banco. Alguém pergunta no serviço de saúde no que é que você trabalha? Alguém relaciona o que você faz 8, 9, 10, 12 horas por dia? O que tem a ver aquilo com a sua saúde? Não, gente. O discurso sanitarista, até hoje, é o comportamento. Então, é assim, né? Você vai numa nutricionista, por exemplo, né? Você tem que comer de 3 horas, você não sabe nem se come, nem o que come, nem se tem tempo para comer, não é verdade? Então, vocês sabem muito bem que a saúde, infelizmente, ainda funciona assim, mas todos esses estudos, né, vêm nessa direção, dessa contraposição. Tá? Então, até os anos 70, os estudos eram quase, em sua maioria, voltados à psicopatologia do trabalho, nos quais apenas se reconhecia a existência de fatores potencialmente desencadeantes de distúrbios mentais. Eram considerados gatilhos que eclodiam em estruturas de personalidade com neurose latente. Então, é assim, olha, não, sabe o que é? Ela está assim, com um problema, né? Parece que... Mas ela já tinha um probleminha, sabe? Tem um problema lá na casa dela, parece que o marido, o filho usa droga, não sei. Não é do trabalho. Para você conseguir provar, né, para você conseguir mostrar, demonstrar que aquela pessoa está sofrendo, né, por causa das relações de trabalho, é uma dificuldade tremenda. Porque sempre se encontra alguma coisa na vida das pessoas, né, que vai justificar, né, aquele sofrimento. Senso comum.
né? Então, mas os profissionais de saúde ainda colocam, ainda tem essa concepção, né? Então, é assim, não, olha, não é o trabalho, não, imagina. Se a outra que trabalha junto com ela não tem nada, por que ela vai ter, né? Isso aí é desculpa para não trabalhar, né? Isso daí é muito chorona, enfim, né? Uma pessoa que já tem dificuldades, né? Bom, os estudos e as experiências de pesquisadores, trabalhadoras e trabalhadores, né, e sindicalistas nas análises sobre as cargas de trabalho, quer dizer, essa é a origem, né, com indicadores quantitativos e qualitativos e com participação de trabalhadores e trabalhadoras, né. Se inicia aí uma discussão, né, a partir, né, que é a Asa Cristina Laurel, que vocês devem já ter ouvido falar, mas, enfim, se inicia aí todo um movimento de trabalhadores e trabalhadoras, né, para que elas digam e eles digam quais são os problemas relacionados, o que é que faz sofrer no ambiente de trabalho. Às vezes é a falta de um banheiro, por exemplo. Bom, eu não vou falar isso aqui, depois eu falo se der tempo, mas, enfim, só contar esse exemplo. Tem uma pessoa que trabalha numa agência e aí, assim, o banheiro, uma mulher, evidentemente, a gente sabe que para nós tem questões sérias, né, diferentes das questões masculinas, enfim. O banheiro, né, lá em cima, no primeiro andar, é o banheiro comum, mas é o banheiro do número 1. O Zezinho, que é o banheiro do número 2, fica lá embaixo, né? Então, elas têm que atravessar toda a área, descer, né, atravessar o refeitório, que no lado de fora é o tal do banheiro do Zezinho. E aí todo mundo sabe, na agência, tem uma agência de publicidade, que é um moedor de cérebro, né? Vocês sabem disso, né? Todo mundo sabe, fica olhando e tem os engraçadinhos. Vai no Zezinho, o Zezinho vai se dar bem hoje, né? Que é o tal do banheiro, que é o banheiro do Zezinho. Então, são coisas, gente, são coisas inacreditáveis, de constrangimentos assim, né? Muito sérios. O que isso pode significar? Uma prisão de ventre danada, uma infecção de urina, certo? Vai evitar ir no banheiro, tá certo? Evidente, né? Bom, só um exemplo, tá, gente? Então, assim, se fossem fazer um mapa de risco ali, se fossem fazer uma discussão com seus trabalhadores e trabalhadoras, né? Pelo amor de Deus, um jeito da gente poder fazer o número 2, né, de uma maneira um pouco mais privativa, né? Porque parece que todo mundo tem que ficar sabendo. Então, o objetivo, quer dizer, é um exemplo banal, tá, gente? Mas a vida, o mundo do trabalho é assim. É violação, 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 é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e você tem que se adaptar a tudo, sem exceção. No mundo do trabalho é assim. Ou você se adapta, ou você não serve. E isso serve também, né, para o nosso trabalho. Tá? Então, tem que meter o pé no barro. Tem que enfiar o pé no barro. Se não enfiar o pé no barro, não é assistente social. Né? Quer dizer, tem uma exigência aí muito séria que a gente precisa analisar melhor. Tá? Bom, então, acho que assim fica nítido, né? Mas principalmente a participação de trabalhadores e trabalhadoras. E a saúde mental relacionada ao trabalho, né? Que é disso que a gente vai tratar aqui. Tem esses estudos inaugurais, né, na compreensão dos processos de trabalho que implicavam em sobrecargas psíquicas, né? É um campo específico da saúde coletiva, né, e se apoia nas análises sobre as interferências das recentes transformações do mundo do trabalho nos processos de sofrimento e adoecimento de trabalhadores e trabalhadoras. Lembrando que, em São Paulo, né, os transtornos mentais ocupam o 3º lugar no registro de doenças e agravos relacionados ao trabalho. Tá? Bom, conceituando o desgaste mental, então, né, a professora Edith Seligman Silva, que é com quem eu participo desse núcleo também de saúde mental relacionada ao trabalho, lá no SEDES e Direitos Humanos, ela vai dizer assim, que as intersecções entre processos de trabalho e processos saúde e doença são indissociáveis das determinações econômicas e sociopolíticas que incidem no mundo do trabalho e deflagram uma exploração da força de trabalho
que, embora seja sempre desfavorável aos trabalhadores e trabalhadoras, se torna mais intensa, gerando uma desvantagem que não pode ser minimizada nos processos de trabalho. Tá? Então, vejam, quando a gente fala em desgaste, a gente está falando em alguma coisa que se configura, né? Que faz com que o nosso corpo perca, né? Potenciais psíquicos, né? Quer dizer, ou seja, desculpe, que o corpo e potenciais psíquicos sejam consumidos pelos próprios processos de trabalho e pelos constrangimentos a ele vinculados, implicando em perda de capacidades corporais e psíquicas potenciais e ou efetivas. Tá? As indicações de que está havendo um desgaste mental são percebidas posteriormente. Você só vai saber que você... Depois que a coisa aconteceu, né? Aí que você vai saber que você está sofrendo ou sofreu um desgaste mental. E elas podem ser diversas. Tá? Então, indicações. Então, quais são essas indicações? Desde os agravos mais vagos, né, como alteração de sono, apetite, de humor, né, até os mais evidentes, como a síndrome de burnout, as dependências químicas, as depressões e os suicídios. Tá? A gente tem essa questão colocada, que é importante, a questão do suicídio, se de fato somos da classe trabalhadora, se de fato sofremos mesmos constrangimentos, né, que a classe trabalhadora como um todo sofre, daqui a um tempo a gente vai observar no serviço social também, eu acho que isso é complicado falar, mas também a ocorrência de suicídios. Tá? E eu vou dizer que a nossa categoria ela tem isso de uma maneira que eu perceba, tá, gente? É sempre a minha percepção, tá? A minha observação, a partir dos estudos e dos contatos, né? Uma dificuldade muito grande ainda de lidar com essa temática, especialmente se ela é relacionada ao trabalho. Eu já sei de 2 situações, né, creio eu que relacionadas